pregador Josué Alves trouxe uma profecia. Rapaz, eu errei o nome. O pregador Josiel Alves trouxe uma profecia para o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos lá direto para a tela, já sem demora. Eu vou ver o que ele conversou aqui, o que ele falou. Acabando a farra desses homens. Eu, Senhor, mato o homem. Rapaz, ele já começou assim, com essa... Meu amigo já deixou muito claro o que Deus faz, né? Vamos lá. E salva o homem. É bom, realmente. E de fato, é verdade, eu concordo com ele. Por isso, nessa manhã, eu sou Deus, que digo: aplainai-vos o vosso caminho, aplainai-vos o vosso caminho. Beichomandarabacalabassuria, debando que patarabagassura mandarabagaia. Eu tenho uma mensagem de Deus para o presidente, ex-presidente da nação brasileira, Jair Bolsonaro. Me escuta aqui, Bolsonaro. Vamos lá, vamos ver o que ele vai dizer aqui. O apóstolo Paulo disse assim: não desprezem as profecias, examinem e retenham o que é bom. Então, o que eu vou fazer aqui? Examinar, reagir, comentar alguma coisa que tivesse sido comentado, tá bom? Deus manda dizer para ti: eu te escolhi para uma grande obra, mas tu tem desvirtuado muitas coisas. Teito mandarábia. Ai de calabacandarabagassúria. Tudo que eu prometi para ti, homem, eu vou cumprir as minhas promessas, mas te lembra de te dobrares para minha palavra. Olha, eu não sei muito bem o que ele está se referindo aqui. Até agora não ficou claro o que Deus mandou Bolsonaro fazer, ou qual é a grande obra que Deus tem para Bolsonaro. Mas Bolsonaro prometeu algumas coisas durante sua campanha e não cumpriu praticamente nada quando ganhou, né? Então, o próprio Bolsonaro perdeu para si mesmo a eleição, perdeu para o Lula, diga-se assim, né? Perdeu para o Lula. Antes das eleições disse: não, esse negócio de centrão, essas coisas aí tudo errado, não vai ter essas coisas todas comigo. Depois, quando tá na presidência, ele diz: eu sempre fui do centrão. Então, um cara que não manteve sua palavra, que não sustentou sua palavra, foi muito imprudente em algumas de suas declarações, principalmente no meio da pandemia. Eu sou coveiro, o que eu vou fazer, né? Comprar a vacina da sua mãe, essas coisas, falas absurdas, horríveis e vergonhosas, que o presidente da República não deveria trazer, né? Igual também a falas do Lula, a falas da Janja também, né? Que são outros dois abobados também. Outras coisas também que o próprio Bolsonaro poderia ter evitado, por exemplo, que era aquele patético dia do 8 de janeiro, eu acho, né? Nem lembro direito. Quando houve aquele ato vergonhoso e ridículo também, daquele monte de gente lá em Brasília, né? Bolsonaro poderia ter evitado isso de que forma? Passa as eleições, o cabra perde as eleições e fica calado. Era só dizer: gente, eu perdi, acabou. Respeitem os resultados das eleições, não vão para as ruas quebrar nada, não façam nada disso. Mas não, ficou calado lá, o pessoal desorientado, porque eles tinham o seu ídolo, e aí o ídolo ficou calado, eles tiveram que tomar suas próprias providências de forma totalmente errada. Resultado: 17 anos de cadeia, né? Bolsonaro poderia ter evitado isso se tivesse conversado com o seu povo. Porque eu preciso, Bolsonaro, que tu se dobre a minha palavra e aceite o meu evangelho dentro do teu coração. Aqui eu discordo aqui da forma que ele fala. Deus dizendo: preste atenção, você tem aqui, Deus falou com o pregador então transmite um recado. Nas palavras que o pregador José Alves está trazendo, Deus disse: eu preciso que você aceite a minha palavra, né? Veja só o que ele diz aqui, ó. Que tu se dobre a minha palavra e as promessas, mas te lembra de te dobrares para minha palavra, porque eu preciso, Bolsonaro. Eu preciso, essa palavra de eu preciso, ela está muito ligada a alguém que é dependente do outro. Eu preciso que você deixe o que você faça para que só então eu possa agir. Então, claro, que tu se dobre a minha palavra. Deus precisa que Bolsonaro se dobre a palavra e aceite o meu evangelho. E aceite o evangelho. Aqui eu tenho um problema muito grande, pregador José Alves, porque dentro do teu coração. O apóstolo Paulo vai trabalhar a soteriologia. Ele diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando ele vai tratar também a respeito da origem da fé, de onde vem a fé, ou a salvação, Paulo diz assim: vocês são salvos pela graça, pela fé, e isso não vem de vocês,
é dom de Deus. O Espírito Santo é aquele que convence o homem, o próprio Jesus falou, convence o homem. É ele que traz a iluminação ao homem, segundo a Bíblia, para que o homem possa então entregar-se a Jesus. De modo que é impossível o homem por si só dizer eu me entrego a Cristo sem que este homem antes seja iluminado por Deus. E quem faz isso? O Espírito Santo. Ou seja, aqui há o que eu discordo, que é Deus dizendo eu preciso, Bolsonaro, que você aceite minha palavra, eu preciso que você aceite o meu evangelho no seu coração. Só que para Bolsonaro aceitar o evangelho no coração dele, o Espírito Santo tem que dar vida a Bolsonaro. O Espírito Santo tem que iluminar a mente de Bolsonaro, para que só então Bolsonaro, que está morto em seus pecados e delitos, possa então receber vida, o novo nascimento, e assim responder ao chamado de Deus, porque agora ele é apto, ele está vivo espiritualmente, né? Então aqui eu já discordo nessa questão de Deus precisar, Deus está implorando. Não, Deus faz um chamado, ele convida o homem ao arrependimento, mas esse chamado ele é correspondido por aquele homem que foi ressuscitado pelo próprio Espírito Santo. Assim, é impossível que alguém responda ao chamado se não for este tocado pelo Espírito Santo, ou convencido pelo Espírito Santo. Uma outra questão interessante é que, como Bolsonaro vai responder ou aceitar, eu não gosto dessa palavra aceitar, quando se fala sobre aceitar Deus, até porque é Deus que nos aceita, não é? Ele que nos aceita. Sou eu que estou implorando para Deus, me aceite como seu filho, me aceite como parte de sua família. Eu é que tenho que ser aceito e não Deus. Eu tenho que aceitar Deus. Então, Bolsonaro, como toda a humanidade, se falando biblicamente, até agora numa questão de pecado, né? A martiologia, todos estão mortos em seus delitos e pecados, separados, distante de Deus. E agora é preciso que Deus, agora sim, é preciso que Deus dê vida ao homem que está morto em seus pecados, em suas transgressões, que é inimigo de Deus, que Deus então traga a vida a este homem, para que só então esse homem possa responder ao chamado de Deus. Então é por isso que eu discordo dessa fala aqui do pregador José Alves. Demando via Súria. Comandei calabagassuri me candarabagaia. Eu te escolhi, te nomeei para que tu seja coisa grande na terra. Mas eu te digo, se dobre a minha palavra, se converta ao meu evangelho. Aqui pode ser eu até diria que é um Deus chamando o Bolsonaro ao arrependimento. Aqui tudo bem, tranquilo. Aqui é possível dizer, Deus está chamando você ao arrependimento. Okay. Eu não acredito muito numa profecia particular, não é como Deus estando falando a Bolsonaro, mas tudo bem, eu não vou ofender ou desrespeitar o pregador. Inclusive, o senhor está convidado a participar aqui do canal, ele já apareceu algumas vezes, super respeitoso, e eu também sou com ele. E tu verás o que eu farei por ti e pelos teus. Ai de camando vassúria, demando ribicalabaxa, ai de calamande vassúria me candarábia. Escute mais, Jair Messias Bolsonaro, eu, Senhor, nesta manhã, estou colocando dentro de ti uma porta para tu passares. Tu vai te lembrar dessa mensagem, vai chegar até o Senhor nessa manhã. Escute, abre os teus olhos nessa manhã e volte para a minha palavra. Se volte para o meu evangelho, porque se tu andares na minha palavra, eu andarei contigo. Eu andarei contigo com a tua casa, com os teus. Mas eu te digo, é necessário que tu se dobre para a minha palavra, diz o Senhor nesta manhã. Bom, essa foi a profecia, né? Vamos ver o que vai acontecer, se Bolsonaro vai ouvir esse recado. Se essa profecia, sempre que Deus traz uma profecia, assim era no Antigo Testamento, sempre havia um resultado. A profecia, a palavra de Deus, ela nunca voltava vazia. Mas você precisa entender o seguinte, quando fala assim, a palavra de Deus não volta vazia, é no sentido de que ela, sendo dita, foi transmitida, ela terá o seu efeito. E aí, ou ela vai salvar, ou ela vai condenar ou exortar. Mas ela sempre fará ou cumprirá o propósito que segue a própria vontade de Deus. Se a vontade de Deus é converter Bolsonaro, é que Bolsonaro se entregue a Cristo, seja quebrantado ou volte, se é que algum dia esteve na verdade e volte à verdade, pode ter certeza que ele irá. Se essa é a vontade de Deus, que Bolsonaro se quebrante, se humilhe e se arrependa de qualquer coisa ruim que tenha feito, isso irá acontecer porque essa é a vontade de Deus. E é impossível resistir à vontade de Deus por toda a vida. Sempre chegará um tempo em que essa vontade
gritará de uma forma irresistível. Isso nós chamamos até de um chamado eficaz, né? Isso se você for observar pelos 5 pontos do calvinista. Já ficou muito claro que eu sou um calvinista, né? Então é isso aí. Mas essa é a análise que eu fiz da profecia do pregador Joseu Alves. Nada contra particularmente ele. Inclusive ele que outro dia perguntou no meu Facebook, né, de qual denominação eu sou, onde eu congrego, eu respondi. Estou respondendo aqui porque eu acho que é mais fácil ele ver esse vídeo do que a página do Facebook ou a conta, né? Até porque eu imagino que são muitas pessoas mandando mensagem. Então eu hoje não congrego. A gente visita algumas vezes, mas não congrego, não sou membro, não sou um membro congregante de uma denominação, porém sou um cristão sim, claro. Ou um desigrejado, aí você vai me chamar como você quiser, né? Um abraço e até o próximo vídeo.